Ok? Eu só peço uma coisa, não tem esse botãozinho aí na tela? Não coloquem aí parar a apresentação, tá bom? Não cliquem nessa tela. Beleza, Graciele está falando no grupo que não consegue ver, mas eu tenho que continuar aqui. Depois eu entro em contato com ela. Eu havia prometido a vocês que ia jogar esses vídeos, né, para vocês, mas é porque realmente minha semana foi bem complicada. Mas amanhã eu tenho tempo para isso, ok? Finalmente eu terei. Vamos lá. Vejam aí na tela conectivos lógicos. Eu vou até tirar minha imagem aqui. Deixa eu sair. Pronto, para ver se avança e dá para ver só a tela aí. Se alguém não estiver vendo, manda aí a reclamação. Professor, não estou vendo a tela, mas eu coloquei aí uma apresentação com o nome Conectivos Lógicos. Vocês têm que aprender esses conectivos lógicos, e eles não são muitos, são poucos. Nesse caso aí, olha, apenas 5, que é o E, que também é chamado, vejam aí na linha, o E tem um E sozinho, né? Do lado dele tem o nome dele, é a conjunção, ou é um chapeuzinho, tá bom? Então, esse aí é o conectivo E. Depois dele é o OU, que é a disjunção, que ele também é como se fosse um chapeuzinho ao contrário, é o V. Ali tem dizendo como se lê ele, mas não se preocupem não. Isso aí a gente vê nos exemplos. Depois tem o se, então, que também é conhecido como conectivo lógico condicional, que é a setinha para a direita. Se, somente se, que é o bicondicional, que é a setinha para a direita e para a esquerda. E o não, que é um tio, esse tracejadozinho ondulado. É um tio, ok? Esse tracejadozinho aí. Muito bem. E o que é que a gente faz com essas criaturas? Na hora que vocês entenderem o que a gente faz com essas criaturas, a gente avança, ok? Deixa eu ir para a próxima tela aqui. Muito bem. Vamos lá para alguns exemplos. Eu dei um exemplo mais difícil na aula passada e agora eu vou partir do exercício mais simples. Então, eu vou falar novamente da conjunção, da disjunção, do condicional e do bicondicional. Então, prestem atenção. Vejam essa primeira parte aí dessa tela. Eu botei o nome conjunção, que é um chapeuzinho, e o que é que eu digo? Que a conjunção diz que é verdade apenas quando ambos forem verdade. O que é esse ambos que eu estou dizendo aí, esses dois? É a tabela verdade. É aqueles conectivos verdadeiro e falso. Mas eu acho que foi até Carla que perguntou na aula passada. Ela disse, professor, mas o que danado é esse. Aliás, como é que eu monto essa tabela verdade? Então, eu trouxe aqui a tabela sem estar montada para que nós possamos montá-la. E essa daqui é a tabela mais simples. Então, a gente vai começar com a tabela de apenas P e Q. Estão vendo aí? Então, olha, preste atenção a essa primeira tabela, a informação que eu vou jogar lá agora. Vai aparecer uma seta. Opa, setinha apontando para a coluna P. Então, eu tenho P, e como é que eu monto o P? O P eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá bom? Depois, como é que eu monto a tabela do Q? Q de quero. Tá aqui, ó, próxima coluna. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, no P, eu fiz uma dupla, né? VVFF. No Q, eu fiz VFVF. Tá bom? Só que tem que ter um cuidado. Se eu tiver uma terceira coluna, e essa coluna for a coluna do R, P, Q e R, a forma de montar a tabela vai ser diferente. E a gente vai ver daqui a uns 2 slides, que é, na verdade, o slide que nós montamos na aula passada, que eu vou falar sobre ele novamente, só que bem mais rápido, para a gente não ter que ficar a aula todinha só nele novamente. Preste muita atenção aqui, pessoal. Então, olha, eu montei a tabela verdade e agora eu tenho que fazer a conjunção P
e Q. Ou seja, é essa coluna aqui, ó. Do P e do Q. Primeira linha. Vejam a frase que é dita lá em cima. Na conjunção, verdade apenas quando ambos forem verdade. Ou seja, eu só tenho verdade quando os dois forem verdadeiros. Ou seja, quando os dois tiverem a letra V. Então, olha, no P e Q, da primeira linha, eu tenho o P com V, não é? E o Q também é verdade, não é? Então, qual é o resultado único que pode aparecer aí? Verdade. Tá vendo, pessoal, que é bem tranquilinho. Então, quando eu tenho o conectivo desse chapéuzinho aí, se eu tenho 2V, eu só posso ter um resultado, que é o verdadeiro. Na segunda linha, eu tenho um V e um F. Qual é a regra? Verdade apenas quando ambos é o quê? Os dois, né? Quando os dois forem verdade. Eu tenho aí nessa linha os dois Vs, não, eu tenho um V e um F. Então, o resultado só pode ser o quê? Falso. Tá vendo como tá mais simples agora? Aí a gente vai evoluir ao longo dessa revisão, beleza? Vamos lá. Próxima linha. Eu tenho um F e um V. Tem como ser verdade aí? Não. Nesse conectivo do chapeuzinho, ou o I, né? Verdade apenas quando os dois forem verdadeiro. Então, o resultado aí é o quê? Falso. E na última linha, eu tenho F e F. Eu só posso ter um resultado falso. Eu coloquei V aí, ó. Ai, meu Deus, eu estou igual a professora, desculpem aí. Então, eu teria que ter colocado um F aí, beleza? Mas isso aqui eu tenho como corrigir bem rapidinho aqui. É matemática dá trabalho, gente. Até na hora de escrever, ó. Tanto cuidado que eu tive, mas eu corrigi aqui já. Espera aí. Só para eu não mandar o material errado para vocês. Alguém pediu para entrar aqui? Não. Eu estou mudando a tabela só para corrigir lá, tá bom? Bem rapidinho. É porque é tanta informação, né? Eu sei que tem que ter cuidado, principalmente na hora de prova. A gente está aqui na aula, o professor pode errar, não deveria, mas acaba acontecendo. Mas o que é interessante, revisei agora com vocês e percebi que estava com aquele errinho. Então, na hora de uma prova, eu vejo duas vezes. Pronto. Resultado, F. Ok? Qual é a única possibilidade que eu posso ter verdade? Quando os dois são verdadeiros. Deu para entender? Eu não quero avançar sem vocês dizerem que deu para entender, não. Eu quero que vocês falem aí. Aliás, quem não entendeu, por favor, pronuncie-se. Ativa aí o microfone e fique à vontade para falar. Não tenho vergonha. Ou manda no privado para mim pelo WhatsApp, que eu estou com o telefone do lado e posso ver aqui. Não vou dizer o nome de quem falou, mas eu posso explicar novamente. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Então, se ninguém falou agora, vamos continuar aqui. Olha, Simone falou, entendi. Débora também falou, entendi. Muito bem. Valeu. Então, já valeu a primeira explicação, né? Então, olha, esse foi o primeiro conectivo. O conectivo é esse sinalzinho aí, olha, esse chapéuzinho que está entre o P e o Q, tá bom? Que eu chamo conectivo E. 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 Ok? Muito bem, vamos agora para a parte direita da tela. Agora eu tenho a disjunção, que o conectivo dele é esse Vzinho aí, esse chapéuzinho para cima, ok? E o que é que ele diz? Só é falso quando os dois forem falsos. Significa o quê, pessoal? Quando eu montar a tabela verdade e tiver o resultado, ele só é falso quando eu tenho os dois valores
com F. E se eu tiver pelo menos um V que seja, ele é verdadeiro, independentemente do outro resultado. Se o outro resultado for F, ele continua sendo verdadeiro. Então, vamos montar essa tabelinha. Então, olha, como é que eu monto a tabela do P? O que é interessante, essa tabela do P e do Q sempre vai ser o mesmo resultado. Para o P, eu coloco o quê? V, V, F, F. Pode comparar com a outra do lado, é igualzinho, né? Eu só mudo essa parte aí quando eu tenho 3 colunas, que é o P, Q e o R. Mas se eu tiver só P e Q, que geralmente, inclusive, é a maior parte das questões que nós temos, é só fazer isso. Bota um V e outro V abaixo dele, depois um F e um F, ok? Vamos montar agora a tabelinha do Q. É só alternar VF, VF. Olha só, V, aqui, VF, VF. Então, agora a gente vê como é que monta. Então, vamos ver aqui a linha, a primeira linha do P ou Q. Eu posso chamar esse conectivo também de OU. Esse chapéuzinho aí é um OU. Então, olha só. Primeira linha. Prestem atenção ao P e o Q. Na primeira linha dos dois, eu tenho V, V. Não é isso? E a regra é, só é falso quando os dois forem falsos. Nesse caso aí, eu tenho o quê? 2 verdades. Então, se eu tenho 2 verdades, o resultado só pode ser verdadeiro. Legal, né? Não tá tranquilo? É só vocês lembrarem dessa regra. Se o conectivo for tal, a regra é tal. Ok? Então, o conectivo ou, ele admite verdadeiro, bastando ter apenas um V. Nesse caso aí, eu tinha 2, então é verdadeiro. Segunda linha. No P, eu tenho V de verdade e no Q, eu tenho F de falsidade. Mas como a regra diz que se eu tenho pelo menos um V e ele é verdadeiro, então, quando eu avanço, verdade. Só pode dar verdade. Próxima linha. Eu tenho no P um F e no Q eu tenho um V. Mas se a regra diz que só é falso quando os dois forem falsos, então aqui eu só posso ter o quê? Uma verdade. E por fim, FF, eu só posso ter falsidade. Tá bom? Lembrando, pessoal, eu sempre insisto aqui, meu Deus, para que eu estou aprendendo isso? Se um dia você for fazer alguma prova relacionada à administração ou mesmo ciências contábeis, ou se você for aprender, eu quero fazer um aplicativo para a minha loja, eu quero fazer um aplicativo para a minha fábrica, eu quero fazer um aplicativo para os meus clientes controlarem sua parte financeira. A lógica de programação que vocês vão utilizar vai ser baseada nisso aí. Isso aí vocês vão aprender do dia para a noite? Não, a gente vai aprender aqui um basiquinho para poder ter um conhecimento legal desse conteúdo e depois a gente pode evoluir mais, ok? Então, vocês vão poder evoluir a partir desse conhecimento inicial aqui. Muito bem. Eu agora vou para os outros 2 conectivos. Deixa eu mudar aqui a página. Beleza, agora eu vou falar do condicional e vou falar do bicondicional. Carla está dizendo aqui que está só carregando. Carla, tem que atualizar. Você pode sair e depois entrar, tá bom? Ah, ela disse que voltou agora. Legal, muito bem. Então, olha, o condicional, que é a setinha para a direita, ele tem uma regra. Qual é a regra dele? Falso quando verdade implicar em falsidade. Significa o quê? Se eu tiver na primeira linha um V e na segunda linha um F, é falso. Só nessa ocasião. Quando a primeira linha tiver um V e a segunda linha tiver um F. Mas o professor, e se for o contrário? A primeira linha tem um F e a segunda linha tem um V. Ele é o quê? Ele é verdadeiro. Só é falso
Não tem outra possibilidade, ok? Nesse conectivo condicional, que é o da setinha para a direita, só é falso quando verdade implicar em falsidade. Só quando o V for o primeiro e o F o segundo. Qualquer outra combinação, V com V, verdade. F com V, verdade. F com F, verdade também. Só é falso quando tiver primeiro o V e depois o F. Ok? Só. Então, vamos lá. Vamos montar novamente a tabela verdade. Ela é igualzinho ao que foi montado anteriormente. A do P, VVFF. É só fazer isso. Qual é o segredo? Nenhum. Tá vendo que é fácil de rir? É fácil, gente. Não é tão complicado assim. É só a gente ver com calma. A professora lá, ela tem uma pressão muito forte para terminar o mais rápido possível. Aqui não. Aqui a gente vai ver com calma. Eu tenho aqui uma lista de 17 slides para passar para vocês. Eu não estou nem preocupado em passar até o final. Eu quero que a gente passe o suficiente que dê para vocês entenderem bem. Aí a gente faz revisões durante a semana para complementar esse conteúdo. Mas eu estou mostrando para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças. Então, a tabela verdade, olha, o P, lembrando, quando eu tiver só duas colunas, P e Q, toda vez. E a maioria dos casos é justamente esse, pessoal, é só P e Q. Então, eu coloco no P, VVFF. No Q, VF, VF. Tá bom? Olha, Marcelo fala na tabela é fácil. Isso. Tá bom. Então, olha, já começamos bem. Já estou feliz de ouvir isso. Então, olha só. Ela falou no grupo do Zap, ok? Então, no condicional, eu vou repetir aqui. Falso apenas quando verdade implicar em falsidade. Então, primeira linha. Vamos para a primeira linha. Primeira linha. Eu tenho no P verdade e no Q verdade. E lá em se P, então Q, né? Só pode dar o quê, pessoal? Verdade. Não tem outra possibilidade. Agora, opa, segunda linha. Olha o que eu tenho. Verdade na primeira linha e logo do lado, falsidade. Aqui só pode dar o quê? Falsidade. E aí, nesse caso, desse conectivo, é a única possibilidade. E o que é interessante, esse é o conectivo mais usado de todos, é o conectivo condicional, esse da setinha. Então, a maioria dos exercícios que a gente for ver vai ter esse danadinho aí. Próxima linha. No P eu tenho falsidade e no Q eu tenho verdade. Falsidade pode implicar em verdade, pessoal? Verdade, tá certo? Lembra aí, nesse caso aí, só é falso quando primeiro vier um V, depois um F. Tirando essa condição, nenhuma outra vai dar falsidade. Ok? E por último, FF. Ah, então vai dar falsidade. Não. FF é verdade. Tá certo? Falei feito locutor de rádio aqui agora. Verdade. Muito bem. Próxima, bicondicional, que é a setinha para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Qual é a regra da bicondicional? Ela é verdade quando os valores forem iguais. Ou seja, quando eu tiver V e V, ela é verdade. Quando eu tiver F e F, ela também é verdade. Quando eu tiver V e F, ela é falsa. Quando eu tiver F e V, falso. Tá certo? Então, vamos lá, vamos montar a primeira parte da tabela, a do P. VVFF. Só isso. Montei a tabela verdade do P. E do Q? VF, VF. Só isso, pessoal. Bem tranquilo. Aí Marcelo falou, o problema é responder as questões. Mas assim, a partir disso aqui, se você entender direitinho,
tudo clareia. Então, a gente não pode avançar se a gente não clarear a partir daqui. Mas é isso mesmo, vocês vão aprender a partir daqui e a gente vai conseguir evoluir. Então, vamos lá. Eu disse o quê? No bicondicional, que é aí, toda vez que os valores forem iguais, nós temos o quê? Essa primeira linha, V com V é igual a verdade. V com F é igual a falsidade, porque os valores não são iguais. Do mesmo jeito, lá embaixo, F com V, falsidade. E no final, F com F, valores iguais, verdade. Não foi tranquilo? Bem tranquilo, né? Muito bem, vamos lá. Vamos agora para aquela gigante que nós fizemos na aula passada. Eu não vou nem fazer ela toda, eu só quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Olha como a tabela verdade fica agora. Que eu tenho a primeira coluna, o P, depois eu tenho um Q e depois eu tenho um R. A formação da tabela verdade dela é diferente. No P, agora eu tenho V, 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 V. Deu para perceber? E nos 4 últimos resultados, F, 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 F. Agora, no Q, que antes eu tinha VF, VF, eu tenho o que é igual ao P na outra. Agora é VV, FF, VV, FF. E por fim, no R de rato, eu tenho finalmente VF, 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 VF. Aí do lado, pessoal, vocês têm lá os conectivos para fazer a combinação. Vamos responder a primeira coluna de cada um? Então, olha, por exemplo, eu tenho P e Q, conectivo E. Quando aparecer esse negocinho aí, você corre para a anotação de vocês lá no livro, na apostila, não sei, onde é que vocês estejam anotando aí no caderno, ok? Quando o professor falou várias vezes, quando o conectivo, ou seja, o que emenda as duas letrinhas, for um chapeuzinho, que eu também chamo de conectivo E, ou eu tenho que lembrar da regra. Qual é a regra? Vai lá no caderno, pode colar isso, não tem bronca não. Conectivo só é verdade quando os dois forem verdadeiros, quando eu tiver V e V. Se apenas um F no meio, é falso. Se eu tenho dois Fs, aí é que é falso com força mesmo. Então, ó, vou montar só essa primeira aí. Opa, adiantei aqui. Então, olha, P e Q. Então, na primeira linha do P eu tenho V, na primeira linha do Q eu tenho V. Só pode ser verdadeiro. Novamente, embaixo, segunda linha do P, segunda linha do Q, verdadeiro. V e V, né? Então, dá verdadeiro. A partir daí, olha, pode perceber que toda linha eu tenho um valor falso. Não é? No P ainda eu tenho 2 Vs. E no Q também. Mas sempre tem uma combinação que junto dela tem um F. Então, o que é que eu faço? Daqui em diante é tudo falso. Por quê? Qual é a regra? Só é verdadeiro aqui quando os dois forem verdadeiros. Qualquer outro resultado é falsidade. Tá bom? Beleza. Como nós vimos isso semana passada, eu vou adiantar aqui para a gente ver algumas questões mais específicas, ok? Alguns exercícios. Mas, olha, vocês têm que olhar isso em casa. Eu mandei lá para o grupo. Eu vou adiantar bem ligeiro aqui, ó, bem ligeiro mesmo. Mas eu acho que já deu para entender. Esse tiozinho aí, olha, o tio, né, que a gente usa no não, ele é uma negação. O que é a negação? É onde tem V, eu passo a dizer que tem F, e onde tiver F, eu passo a dizer que é V. Ou seja, ele inverte as posições. Lembrando, eu estou passando aqui bem ligeiro porque nós vimos a aula passada. Se não deu para entender, a gente vai ter outro momento para ver isso aqui novamente, tá bom? Agora, só queria pular para a gente ver o uso desses conectivos aqui em uma pergunta que seria mais próximo de uma prova. Ok? Deixa eu avançar bem ligeirinho aqui.
Vamos lá, já acabando aqui. Muito bem. Vamos agora para questões. Como é que eu uso esses benditos conectivos, pessoal? Essas letrinhas, eu assumo que elas podem ser frases. E quando é que eu sei que tipo de conectivo está sendo usado? É só eu lembrar do nome dos conectivos. O conectivo E. Então, quando numa frase eu tenho um E sem um acento, ok? Quando eu tenho um E sem um acento, eu sei que é o conectivo E. Se eu tenho numa frase o ou, eu sei que é o conectivo ou, que é aquele chapéuzinho de cabeça para baixo. Se eu tenho numa frase se, pode ver que lá no meio eu vou ter um então. Quando eu tenho se, então, eu tenho que lembrar que é aquele conectivo da flechinha que vai para um lado, a setinha que vai para a direita. E se numa frase eu tiver se e somente se, eu tenho que lembrar que é aquele conectivo bidirecional. Aí eu uso a frase e monto uma tabela verdade a partir da frase. Eu faço do mesmo jeito daquelas regras que a gente viu há 2, 3 minutos atrás, que eu coloquei lá. Conectivo E, só é verdade quando os dois forem verdade. Então, se eu tenho verdade com verdade, só pode dar em verdade. Verdade com falsidade só pode dar em falsidade. Então, isso aí, olha, eu posso colocar até nas frases. Vamos testar aqui. Isso aí é uma questão que eu peguei de um exercício, tá lá. Questão 2, professor, cadê a questão 1? A questão 1 eu achei bem besta e não trouxe para cá. Eu acho que essa daí ajuda mais a aprender. Então, observe as proposições a seguir. O que são proposições? São frases. Vamos considerar que são frases, ok? É uma frase. Então, olha, primeira proposição, ou primeira frase. Paulo é geógrafo, ou seja, ele é formado em geografia, né? E Maria é engenheira. Vê se dá para perceber que eu vou colocar umas informações aí no meio. Primeiro, olha, eu vou marcar aqui, ó. Paulo é geógrafo. Não apareceu uma marcaçãozinha vermelha separando? Paulo é geógrafo. Todo mundo viu? Deixar aí o celular e o computador bem claro, tá certo? A imagem, para ver direitinho. Então, Paulo é geógrafo e Maria é engenheira. Eu vou chamar Paulo é geógrafo de P. Essa primeira parte aí, antes do I. Tá vendo que no meio dessa frase tem um I? Então, tudo que está antes do I, eu chamo de P. Deu para entender agora para que essa bendita tabela verdade? Então, olha, tudo que está antes do I, eu chamo de P. Paulo é geógrafo. Eu posso chamar apenas de P. Beleza. Continuando, Maria é engenheira. Eu separo Maria é engenheira e chamo de quê? Posso? Posso. E qual é o conectivo? Né? O I que está ligando. O I também eu posso usar o quê para dizer que é um I? Um chapéuzinho. Ok? Então, aí, olha, eu tenho P e Q. Só que ao invés de dizer P e Q, eu estou dizendo que Paulo é geógrafo é igual a P e Maria é engenheira é igual a Q. Tá vendo que ficou bem simples agora? Eu estou pegando as frases e estou chamando elas das letrinhas que a gente viu até agora. Bem tranquilo, né, pessoal? Se não for, vai assistir esse vídeo novamente. Não passa de amanhã. Se Deus quiser, amanhã eu coloco esse bendito vídeo na praça para vocês verem, ok? Vou colocar no YouTube e vocês dão uma olhadinha. Muito bem, vamos agora para a segunda proposição, que é essa frase número 2 aí. Primeiro vamos ler ela para depois separar. Olha a frase.
Patrícia irá à festa de aniversário de João. Se e somente se a sua mãe deixar. Então, olha, a menina quer ir para uma festa de aniversário do crush dela, né, do namoradinho lá, só que tem uma condição aí. Se e somente se a mãe dela deixar, não é isso? Vamos agora transformar essa frase em uma proposição lógica. Primeiro, vocês prestem atenção, ó, vê se vai aparecer aí uma marcação igual a que eu fiz na frase de cima. Eu vou pegar o nome, a frase, né? Patrícia irá à festa de aniversário de João. E vou chamar tudo isso daí de P também. Ok? Aí o que é que eu tenho? Eu tenho se e somente se. Pessoal, quando eu tenho isso, é o meu conectivo. Esse daí é o meu conectivo. Então, tudo que tiver antes de se e somente se, eu boto junto e chamo tudo de P. Tudo que tiver antes, eu chamo de P. Ok? E o que é que tem depois de se, somente se? Não é essa frase? A sua mãe deixar. Eu pego, separo essa parte, a sua mãe deixar. Não apareceu, não foi um parênteses aí em cima? Uma chave, na verdade, né? E eu chamo essa segunda parte aí, olha, a sua mãe deixar, eu chamo de quê? E o que é que está unindo os dois? É a frase se, somente se. E a frase se, somente se, eu também chamo de conectivo bidirecional, que é a setinha para a direita, setinha para a esquerda, que é a flechinha para os dois lados. Aí, professor, tá certo, eu consegui separar o que danado é isso aí. Mas o que é que eu faço com isso agora? Agora que eu sei separar, eu lembro da regra. Qual é a regra do bidirecional? Eu volto lá bem ligeirinho na minha anotação lá no caderno. Opa, folhei. Achei, tá aqui. O professor falou várias vezes. O que é que ele disse? Que no bidirecional só é verdadeiro quando os dois forem quando os dois valores forem iguais, tipo V e V é verdadeiro, F e F verdadeiro. Agora se eu tenho V e F é falso, F e V também é falso. Pronto, eu estou montando a lógica para entender todo o conteúdo. Tá tranquilo? Não é aquele bicho de 7 cabeças, não. É que a professora fala bem rápido mesmo, porque ela tem muito material para passar. E a gente está podendo ver bem devagarzinho agora, com calma. E assim, eu estou falando muito aqui, mas fiquem à vontade de, professor, peraí, calma, volta aí que eu não entendi aquela parte. Se não quiser falar aqui na reunião, vai lá no grupo e faz esse apontamento. Ou vai lá no grupo e acha lá meu contato, tem um privado. Para o pessoal que é novato, não lembra, vocês vão ver lá o nome, José Wilker. Entra lá no contato. Se não quiser se pronunciar, né, publicamente. Algumas pessoas preferem, não, eu não quero falar no meio da turma, não. Eu quero falar depois só com o professor. Pode falar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a terceira frase. Douglas, vou ler ela toda. Depois a gente vê qual é o conectivo. Douglas vai viajar para a Europa ou Milena irá comprar uma bicicleta. Tá montada a frase aí. Vocês perceberam qual é o conectivo? Conectivo aí é o ou. Não tem o ou no meio da frase. O ou é o chapeuzinho ao contrário. Aí vocês já vão lembrando disso. Então, olha, eu falei para vocês. Tudo que estiver antes do conectivo, eu chamo de P, não é? Então, o que é o meu P aqui? Douglas vai viajar para a Europa. Eu chamo de P. Toda essa parte da frase aí, eu chamo ela de P.
Depois do ou, tem o quê? Milena irá comprar uma bicicleta. Eu chamo de quê? De quê? Eu chamo de quê? De quê? Ok? Que de quero. Beleza. E o conectivo ou é o quê? É o chapeuzinho invertido, é um V. Ok? Então, aí eu tenho P ou Q. Só que ao invés de dizer P ou Q, eu tenho a expressão Douglas vai viajar para a Europa, eu chamo de P, ou Milena irá comprar uma bicicleta, que eu chamo de Q. E qual é a regra dessa informação? Qual é a regrinha do ou? Notem lá no caderninho para nunca mais esquecer. Regra do ou. Só é falso quando eu tenho falso com falso. Se eu tenho V e V, verdade. V e F, verdade. F e V, verdade. Só é falso quando eu tenho F e F. F de um lado, F do outro. Ok? Muito bem. Vamos agora para a última frase. A quarta, né? Deixa eu ler ela. Se Carlos estudar para a prova de matemática, então irá tirar uma boa nota. Esse aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, que é o se então. Tá vendo que eu tenho se então na frase? Eu vou repetir. Se Carlos estudar para a prova de matemática, então irá tirar uma boa nota. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou separar o que está antes de então, que é essa parte aqui, olha. Carlos estudar para a prova de matemática, e eu vou chamar de quê? De P, de pato. Beleza? E a parte da frase que está após o nome então, eu vou chamar de que. E qual é o conectivo? Se então. O se então é aquela flechinha só para um lado. Aí agora eu tenho que lembrar da regra do se então. Só é falso quando eu tenho V e depois o F. Se primeiro eu tenho o F para depois eu ter o V, é verdadeiro. Só é falso quando eu tiver um V e depois um F. Beleza? Muito bem. Montei as frases aí, chamei todas de P e Q. Foi muito fácil. Aí vem a pergunta, lá embaixo. As frases que utilizam conectivo condicional é ou são quais? Eu tenho o conectivo e, conectivo ou, conectivo condicional e o bicondicional. O condicional é o que tem a flechinha para a direita. E ele está dizendo aí, qual dessas proposições, a número 1, a número 2, a número 3 ou a número 4, qual delas é a condicional? E a resposta, letra E, só a quarta, que é aquela lá, olha, a última, né, proposição. Se Carlos estudar para a prova de matemática, então irá tirar uma boa nota. Ok? Antes de eu avançar, eu quero que vocês me digam o que é que vocês acharam dessa parte aqui. Se alguém quiser ativar o microfone aí, fique à vontade. Sobretudo se alguém que tenha tido alguma dificuldade maior. Podem falar. Aí que meu celular tá tocando aqui. Ninguém? Deixa eu ver no grupo. Se tem alguém comentando alguma coisa aqui. Débora falou aqui. Não, eu entendi, ficou bem mais claro. Legal, Edjane. Carla, oxe, vou tentar entrar de novo. Eita, saiu. Débora, peraí. Voltou. Danilo falou, entendi. Beleza. Alguém ia falar? Fique à vontade.
Marcelo, eu entendi. Não, Marcelo não, Tranquilo, professor. Beleza. E tá tranquilo. Tá vendo que não é coisa de outro mundo. Vamos avançar, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Questão número 3. A tabela verdade permite verificar a validação das proposições compostas, verificando os resultados dos valores lógicos da proposição P ou Q. Não tem, até eu marquei aqui, ó. Preste atenção na pergunta, não apareceu um tracejadozinho vermelho. P ou Q. Professor, como é que você sabe que é um ou? Porque esse Vzinho aí de cabeça, esse chapéuzinho de cabeça para baixo, esse Vzinho, eu chamo ele de ou. Através da construção de sua tabela verdade, podemos afirmar que o resultado é. Então, pessoal, o que é que vocês podem fazer aqui? Lembra que eu coloquei lá? Pessoal, façam aí aliás, tragam aí papel e caneta para responder. Então, eu gostaria que vocês respondessem isso aí. Façam a tabelinha verdade do P e do Q e respondam aí. Eu dou 1 minuto e meio. Se alguém puder responder, aí depois podem dizer o resultado da última coluna. Ela vai dar o resultado igual a qual dessas afirmações aí, ó? O A, o B, o C, o D ou o E. Tipo assim, vai tudo acabar com F? Vai tudo acabar com FV, FV? Tentem fazer aí P ou Q. Primeiro no P você coloca lá VVFF. Sinalzinho do V, aí coloca um Q, VF. Qual é a regra do ou? Só é falso quando os dois são falsos. Se eu tenho pelo menos um V, então dá verdadeiro. 1 minuto e meio. Tentem responder aí. Professor, aceite já ir na volta, por favor. Aceitei. Eu fui pegar uma água, ó, aí eu fiquei sem olhar aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Desculpa aí, Jane. Eu havia ido pegar uma água para mim, tá bom? Não, professor, é que minha internet aqui caiu. Obrigada. Eu passei um desafio, tá certo, Jane? Eles estão tentando responder. A primeira questão, deu que letra, por favor? A resposta. Eu vou voltar para você ver aqui. Letra E. Tá bom? Posso responder? Obrigada. Beleza, eu tô vendo que o pessoal tá respondendo aqui. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. E A tabela é De essa. fato é AD, né? De fato Letra seria D. AD. Vocês, pronto, letra D, mas eu escondi a primeira parte, eu escondi aqui a resposta. A tabela verdade de vocês foi com esse formato aí? Foi. No P, VVFF, no Q, VFVF. Então, olha, foi. se nesse condicional P ou Q só é falso quando os dois são falsos, na primeira linha eu só posso ter verdade, não é?
Segunda linha, V e F só pode ser verdade porque tem pelo menos um V. Terceira linha, F e V, verdade porque tendo um V no meio, é verdade. No condicional ou, que é esse Vzinho aí, é assim que funciona. Só no final eu tenho FF que dá a falsidade. Então, o resultado é esse. Letra D. Tranquilo? E aí, pessoal, posso avançar para a próxima? Ou a gente conversa um pouquinho mais sobre essa? Por mim, pode avançar. Eu vou olhar se alguém comentou no grupo. É o que, homem? Alguém falou aqui. Marcelo falou. Eu troquei. Na segunda. Sim, entendi. Beleza, ela colocou uma menininha triste. Tá tranquilo, é assim mesmo. A Simone me mandou até a foto da resposta. Muito bem, deu certo aqui. Legal. Então, eu vou para a próxima, tá bom? Aqui, na verdade, não é nenhuma questão. Aqui eu vou fazer um comentário sobre Vocês escutaram a professora falando hoje milhares de vezes, não foi? Sobre tautologia. O que é a bendita tautologia, pessoal? Tautologia é quando a gente responde essas tabelinhas verdades. Eu não quero nem que vocês entendam agora o que é essa tabela aí. Esqueçam, tem P, não P, ou esqueça. Prestem atenção à última coluna dessas duas tabelas. Prestem atenção aqui, ó. Deixa eu pegar uma setinha para colocar. As duas últimas colunas que eu digo, ó, são essas aqui, ó. Tá vendo? Deu para ver? O que é tautologia? Tautologia é quando a última coluna só tem respostas V, verdadeiras. Então, se você vai e volta, vai fazer na tabela verdade, vai para cima, vai para baixo, e quando você termina, dá tudo igual a V, eu tenho o que a gente chama de tautologia. Deu para entender agora o que é a tautologia? Deu. É um bicho de 7 cabeças? Não. Não é tranquilo. Toda vez que ela... mais de 5. Repita. De 7 não, mais de 5. Eu não entendi. Eu não entendi o áudio, tá certo? Quem falou aí por último? Eu não entendi o áudio. Professor, a tautologia, ela é quando a gente tira a prova da conclusão ou ela já é a conclusão? Ela é a conclusão. Ok. Tá bom? Quando você tem, na última resposta, você tem um resultado que é verdadeiro, só resultados verdadeiros, então a gente pode dizer que é uma tautologia. Essa questão, ela tem uma evolução, ela tem alguma questão a mais depois, mas eu quero começar por aqui para depois a gente evoluir. Porque depois a gente vai trabalhar na próxima aula algumas afirmações que é para a gente achar uma tautologia dentro de uns argumentos. Mas fica tranquilo por aqui. Tautologia é quando o resultado sempre é verdadeiro. Beleza, eu tenho tautologia, mas eu tenho o contrário da tautologia? Tenho. E qual é o contrário da tautologia? É quando sempre dá um resultado falso. Na última coluna, eu sempre tenho um resultado falso. Quando isso acontece, é quando ocorre a contradição. Exemplo, aqui, ó, nessa última coluna. Tá vendo esse exemplozinho aí? Essa tabela verdade? Eu só tive como conclusão o quê? FF. Quando só termina com FF, eu tenho uma contradição. E eu tenho um intermediário, ou não tenho? Um meio caminho. Quando dá V e F misturado, eu chamo de quê?
contingência. Nesse exemplo aí, ó, eu tenho V lá no final, né? Vejam essa última coluna. Beleza, mas professor, tem tanto V, sim, mas qual é o último? É um F. Eu poderia ter VV, FF, VF. Misturou, eu chamo de contingência. Se a última coluna está misturado o F com V, eu chamo de contingência. Se deu só V, tautologia. Se deu só F, contradição. Tranquilo? Não passou o slide agora, não? Tá bom. Mas olha, isso aqui eu vou passar para vocês, tá bom? É só para anotar aqui. Beleza. Alguém havia falado, tinha feito uma pergunta anteriormente, o áudio para mim ficava tipo caindo, aí eu não entendi. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Foi Marcele que falou? Marcele, eu vou te pedir desculpas, mas eu vou avançar porque a gente tem outras coisas para ver, mas eu prometo que mando, assim que terminar a aula, esse material, viu? Não se Eu preocupe. já anotei, obrigada. Eita, minha ligeira. Beleza, vamos lá. Adiante um. Galera, eu vou dar uma esticadinha maior hoje, viu? Eu não vou terminar de 10, não. A gente vai passar uns 10, 15 minutinhos. Vamos lá. Questão 4. Deixa eu ver se eu tenho algum efeito. Não, essa aí tá sem efeito. Eu não tenho nenhum tracejadozinho, não. Beleza. Observe as premissas a seguir. Pessoal, toda vez que eu disser frase, proposição, premissa, quando vocês virem isso nas perguntas, vocês consideram que seja a mesma coisa, ok? Então, premissa, no final das contas, acaba sendo uma frase também. Proposição também é uma frase, ok? Então, eu poderia ler: observe as premissas a seguir, ou observe as frases a seguir. Só que, em lógica matemática, nós costumamos chamar as frases de premissas, mas não é nada além disso. O que é que eu tenho? Todos os brasileiros gostam de assistir partidas de futebol. Antes de eu continuar, vocês têm que levar em consideração o seguinte: a lógica matemática, ela não está nem aí para a vida real. Isso aí muito possivelmente, é uma mentira, né? Todos os brasileiros gostam de assistir partida de futebol. Será que eu não tenho nem que seja um brasileiro ou brasileira que não gosta de assistir partida de futebol? É claro que há. Mas quando eu estiver estudando lógica matemática, a frase que tem lá, eu vou considerar sem nenhum tipo de preconceito. Eu não vou ficar pensando, não é assim, eu não gosto de futebol, que história é essa? Esqueça. Não tem que ser uma verdade absoluta da vida real, não. Então, você considera aquilo como uma verdade e pronto, só para entender o conteúdo. Ok? Então, vou voltar aqui, vou ler essa primeira linha novamente. Prestem atenção. O que é que ela diz? Todos os brasileiros... Oi? Pensei que alguém queria falar. Vamos lá. Todos os brasileiros gostam de assistir partidas de futebol. Aí, logo embaixo, vem uma conclusão. Aliás, vem outra premissa, né? José é brasileiro. Aplicando o raciocínio dedutivo, podemos concluir que... Qual seria a resposta correta? O dedutivo é quando eu pego uma informação que leva em consideração todo mundo e coloco um indivíduo dentro daquela informação e vou dizer que ele pratica aquela mesma coisa. Então, já vou até respondendo aqui. Deixa eu ler novamente com vocês. Tem que ter calma. Então, vamos ler novamente. Todos os brasileiros gostam de assistir partidas de futebol. José é brasileiro. Pessoal, se José é brasileiro, a que conclusão eu chego? Que
que José gosta de assistir partidas de futebol. Esse aí é o raciocínio dedutivo. Tá bom? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Sei lá, vamos lá. Todas as mulheres da turma de administração e contábeis da Unopar assistem novela. Proposição. Aí alguém pode dizer, não, mas eu não assisto. Não, não importa. Eu quero que vocês considerem a frase. Todas as mulheres da turma de administração e contábeis da Unopar, todas as mulheres assistem novela. Camila é aluna da Unopar, dessa turma. Qual é a conclusão que eu chego? Que Camila assiste novela. Porque se todas assistem, Camila está no meio de todas, então ela também assiste. Esse aí é o raciocínio dedutivo. Eu pego a população como um todo, digo que aquela população tem uma característica e puxo uma pessoa daquela população. Então, aquela pessoa vai ter aquela mesma prática. Então, se todas gostam de assistir novela, Camila está no meio de todas, dessa população, né? Que são as alunas da Unopar. Então, se ela está lá no meio, se eu puxo ela e pergunto, Camila, você assiste novela? Para a lógica matemática, diria que sim. Ok? Quando eu tenho esse tipo de situação, eu chamo de quê? Raciocínio dedutivo. Tranquilo? Aí algumas pessoas colocaram lá no grupo, letra B. É verdade, é isso mesmo. Adiante vamos para o próximo. Agora é o exemplo inverso. É o exemplo do raciocínio indutivo. Ele é o contrário daquele. Prestem atenção a essa frase. Joana gosta de chocolate. Maria também gosta de chocolate. Larissa também gosta de chocolate. E elas são mulheres. Levando em conta o raciocínio indutivo, logo, todas as mulheres gostam de chocolate. Esse aqui eu faço uma pesquisa com algumas pessoas. Então, olha, eu entrevistei a primeira pessoa, Joana. Ela disse o quê? Eu gosto de chocolate. Depois eu fui atrás de Maria e perguntei a ela. Você também gosta de chocolate? Ela disse que sim. Depois eu fui atrás dessa terceira pessoa, mulher também, e ela disse, eu gosto de chocolate. Então, o que é que eu imagino? Que se todas elas gostaram de chocolate, então todas as mulheres também gostam de chocolate. Então, quando eu penso assim, eu estou levando em consideração o raciocínio indutivo, que eu pego partes e dessas partes eu considero o geral. Professor, isso aí é usado na vida real? Sim. O raciocínio indutivo ou a lógica indutiva, ela é muito considerada, por exemplo, nas pesquisas eleitorais. Quando você vê lá, tal candidato está na frente nas pesquisas. Aí você se pergunta, será que é verdade? Porque não me entrevistaram. Muitas pessoas podem dizer isso. Aí quando você vai ver na televisão a pesquisa, aí o camarada do jornal diz lá, nós pesquisamos 2.000 pessoas. Aí você para dizer, nossa, o Brasil tem 100 milhões de eleitores. Ele pegou 2.000 pessoas e sabe dizer quem é que vai ganhar a eleição com essa pesquisa tão simples. Eles levam, obviamente, não só em conta essa questão do raciocínio indutivo, mas também métodos estatísticos, que não vem ao caso agora. Ok? Mas isso não deixa de ser um raciocínio indutivo. Você pega poucas pessoas, dá um tratamento estatístico para ter um resultado mais confiável, e a partir de um número pequeno, você toma você tem um cenário, você tem uma visão do todo. Beleza? Então, olha, quando eu parto de poucos
para imaginar que todos são assim, raciocínio indutivo. Quando eu olho para todos e vejo uma pessoa individualmente e acho que aquela pessoa individualmente tem o mesmo comportamento de todos os outros, é o raciocínio que nós vimos anteriormente, dedutivo. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deixa eu ver quais são os comentários aqui. A Débora pediu para aceitar, mas já aceitei, né? Beleza. E aí, eu estou dando um espacinho agora para vocês comentarem. Fiquem à vontade. Antes de eu continuar aqui. Vamos lá, que vai chegar a parte mais difícil agora. Fiquem à vontade de falar alguma coisa aí. Tá dando para entender direitinho? Professor, Pode falar. no caso dedutivo, parte do geral para o particular e o indutivo do particular para o geral, não é isso? Você explicou melhor do que eu. É isso aí. Muito bem. Ok? Quem foi? Diga seu nome, que vocês falem, não sou eu, tem que dizer. Felipe. Felipe, isso, Felipe. Você falou melhor do que eu. Tá bom? Mas é isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Um desafio mais salgado agora para vocês. Beleza? Questão 6. Sejam P e Q proposições, sendo... Muita atenção ao que eu vou falar agora. P, essa letra P, ela tem uma frase que pertence a ela. E a frase é, está frio. O Q tem uma frase que pertence a ela. Está chovendo. Então, eu interpreto que se eu chamar de P, é a mesma coisa que eu dizer está frio. E se eu chamar de Q, é a mesma coisa que dizer está chovendo. Tranquilo, né? Até agora, nenhum desafio. Aí vem o desafio agora. Traduza para a linguagem corrente, ou seja, para o português, né? Para frases, as seguintes proposições. Letra A. Prestem atenção à letra A. Letra A eu tenho um tracinho ondulado, né? Que é um tio, e o P. Para quem faltou a aula passada ou não lembra, eu vou repetir aqui. Quando eu tenho esse tracinho na frente, eu estou dizendo que é uma negação. O que é a negação? É, se eu digo que está frio, quem nega diz que está o quê? Não está frio. Alguém pode ter pensado aí que está quente. Não. Em raciocínio lógico, a gente pensa assim. Se alguém está dizendo está frio, a negação é não está frio. Não seria que está quente, não. Mas não vem ao caso. Vamos lá. Então, letra A. Não P. O P é o quê? Está frio. Então, a resposta só pode ser o quê? Não está frio. Deu para entender? Não é tranquilo? Deixa eu ver lá no grupo, se o pessoal está comentando. Beleza. Não tem... Pessoal colocando kkkk. O pessoal pedindo... Felipe, escreve lá no grupo. O pessoal está pedindo para você escrever esse exemplo que você falou lá no grupo, para eles copiarem. Que você resumiu muito bem. Depois tu copia lá. Muito bem. Vamos agora para a letra B, de bola. Eu tenho P, se somente que, não é? O B aí, não é, pessoal? P, se somente que. Eu estava esperando alguém me desmentir. Não, professor, tá louco? Tudo que a gente viu até agora é P e Q. Tá bom? Então, quando eu tenho um chapéuzinho, é o conectivo E.
eu não posso falar aí P, se, então, ou se, somente que não. Aí é o P e que. P é o quê? Está frio. Que é o quê? Está chovendo. Então, eu faço P e que. Eu estou dizendo o quê? Na linguagem corrente, no português, está frio e está chovendo. Eu peguei as duas e traduzi para o português. P e que, está frio e está chovendo. Foi tranquilo? Não deu para entender legalzinho? Professor, o que é P mesmo? Tá lá em cima, olha. Vê lá, P é está frio. E o que é o quê? Que tá lá em cima também. Está chovendo. Então, se ele pede para eu fazer essa união aí, P e que, é só eu colocar está frio. E qual é o conectivo que eu uso? É o E. Está frio e está chovendo. Beleza? Vamos agora para o C. O C eu tenho P, Vzinho aí, olha, um chapeuzinho para baixo, né? Eu chamo esse conectivo também de ou, O e um U. Ou. P ou que. Então, agora eu posso traduzir essas letras aí. Posso. É só eu dizer que P, o que é P? Está frio. Qual é o conectivo? Ou. Então, eu vou usar na frase o ou. Está frio ou está chovendo. Está frio ou está chovendo. Tranquilo? Aí agora eu tenho a letra D, de dado. Eu tenho que, se, somente se, P. O que é legal, se você decora o que significa esses conectivos, na hora de traduzir você vai direto, ou seja, eu tenho que colocar se, somente se no meio da frase, em algum lugar aí. Ok? Então, cuidado aqui, ó, preste atenção. Qual é a primeira letra? O que. Pela primeira vez aí não é o P. E o que? Que de quero. Diz o quê? Lá em cima, está chovendo. Então, eu coloco, está chovendo se, somente se, P. O que é P? Está frio. Então, olha, traduzindo, que é está chovendo se e somente se está frio. Não foi tranquila essa tradução? Então, eu estou olhando aqui no grupo também. Débora, ela colocou aqui, mas legal, Débora, foi bom que você contribuiu. O que é que eu quero que vocês prestem muita atenção? Tem muita pegadinha. Então, Débora, o que é que ela enxergou? Ela viu logo um P. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Enxerga lá. A primeira era o quê? Um Q. Foi uma casca de banana. E eu acho que todo mundo caiu nessa agora. Então, olha, na hora de uma prova, a pergunta vai vir assim, você não pode ler com pressa. Aí você olha e o quê? O que é o quê? Está chovendo. Tá certo? Então, primeiro viria o que, para depois ir o P. Mas é legal essa interação. Vamos lá. Vamos agora para a letra E. Eu tenho P, aliás, eu tenho se P, então não que. Quando eu tenho esse conectivo, pessoal, essa flechinha para a direita, eu sempre falo primeiro a palavra se. Se. S-E. O se, né? Vamos lá, se. Eu sempre tenho que falar antes se. Então, como é que eu leio aí? É se P, então não que. O que é o P? Está frio. Então, não que. O que é o não que? Se o que é está chovendo, o não que é não está chovendo.
Eu estou admitindo umas pessoas aqui no grupo, entraram, vamos lá. Então, a resposta é, se P, então não que, como é que eu respondo? Se está frio, então não está chovendo. Não ficou legal? Não está tranquilo? Isso, Débora respondeu direitinho aqui, legal. Marcele falou, não entendi. Então, deixa eu repetir aqui. Marcele, veja lá. Oi. Aqui é Dilson. Por que eles não ficam juntos? Sim, então. Para ter mais coerência a frase. Sim, assim, você vai se acostumar, toda vez que você for repetindo esses conectivos, você vai perceber que a lógica é essa, sempre vai ter esse tipo de frase, tá entendendo? Então, olha, deixa eu repetir aqui do zero, essa parte do é. Botem na cabeça o que é o P. P é estar frio. E o que é está chovendo. O que é que eu tenho na letra E? Eu tenho P. Então, eu começo dizendo que está frio. O P está sozinho lá, né? Está frio. Esse conectivo, que é essa flechinha, ele está dizendo o se então. Cuidado para não confundir com se somente se. Se e somente se é as flechinhas para os dois lados. O se então é a flechinha só para a direita. Então, eu começo dizendo, está frio, então, não que, porque tem esse tracinho antes do que. O que sozinho, ele seria, está chovendo. Mas já que eu coloquei esse tracinho, esse tio, eu estou dizendo não que. E o que é o não que? É não está chovendo. Eu estou negando a letra Q. Então, se eu vou responder, eu tenho que colocar se está frio, então não está chovendo. E agora, deu para entender? Deu sim, tranquilo. Isso, Débora havia respondido aqui também. E aí, Marcele, você quer se pronunciar? Eu não estou com pressa para acelerar, não, pessoal, aqui. Eu vou no tempo de vocês. Eu não tinha entendido o que Débora tinha falado lá no grupo, da questão do P e o Q, eu entendi agora. Ah, tá certo. Eu pensei que era da explicação aqui, era do comentário lá, né? Legal, legal, legal. Vamos continuar. Letra F de faca. Eu tenho P ou esse Vzinho aí, ou não que. Ele é praticamente igual ao E. A diferença aí é que ao invés de ter a setinha, eu tenho um conectivo ou. Então, ao invés de colocar se então, eu vou colocar ou. Então, como é que fica a frase? Está frio ou não está chovendo. Tranquilo, né? Vamos agora para o G. O G, ele tem uma negação dos dois. Ele nega o P, então o P é o quê? Está frio. Ele está dizendo que não está frio. E o que é está chovendo, ele está dizendo que não está chovendo. Qual é o conectivo que liga eles? É o E. Esse chapéuzinho aí é o E. Então, é só eu colocar as duas frases juntas e o que é que liga elas? O E. Então, olha, sem segredos, não está frio e não está chovendo. Essa é a tradução. Letra H. P, se somente se, não que. Repetindo, qual é o P? Está frio. Então, eu já vou copiando lá. Opa, eu já vou olhando lá. P é está frio. Tem alguma coisinha acompanhando o P? Tem um tiozinho, aquele tracejadozinho? Não. Então, eu coloco o P limpo, sem mais nada. Está frio. Beleza.
Eita, e esse tracejadozinho aí, essa flechinha para os dois lados? Aí, deixa eu me lembrar. Tararã. Ah, lembrei, é se, somente se. Então, eu coloco no meio, eu empurro no meio da frase. Está frio, se, somente se. Agora tem um que, só que o que está acompanhado do tio, desse tracejadozinho aí ondulado, com essa curvinha, né? E essa curvinha significa o quê? Uma negação. Se está dizendo que está chovendo, agora eu digo não está chovendo. Então, deixa eu escrever, vamos montar a frase. Está frio se e somente se não está chovendo. Beleza. A última, ela é a mais difícil porque ela é uma expressão composta aqui, ela tem mais expressões. Todo mundo preste atenção aqui agora. Deixa eu ver, só colocaram lá no grupo. Ah, legal, legal. Beleza, já respondi aqui, não é? A letra I diz P, I, não que, então P. Como é que eu vou responder isso agora? Vamos raciocinar um por um. O P deixou de ser estar frio? Não, sempre é isso. Então, beleza, legal. Então, eu começo lá. Está frio, porque a primeira letra é o P. Aí coloco um I, porque um E, né? Porque depois do P tem esse chapeuzinho aí. Está frio e tem um não que. O não que diz respeito a está chovendo. Só que aí, como é um não está chovendo. Aí eu complemento. Esse tracejadozinho aí é o que? É um se então. Então eu coloco então P. O que é P? Está frio. Então a frase vai ficar como? Se está frio e não está chovendo, então está frio. Professor, essa frase não, ela não tem muita lógica, não. Esquece. Ela não tem a lógica matemática, não tem obrigação nenhuma de respeitar a nossa lógica de coerência da língua portuguesa, não. A linguagem matemática é uma linguagem universal. Se você for estudar isso aí em chinês, em japonês, em inglês, em francês, a língua que for, ela vai ter esse tipo de proposição. É uma linguagem diferente e a gente tem que se acostumar com isso. Então, qual é a resposta? Se está frio e não está chovendo, então está frio. Essa é a tradução do que nós vimos agora. Beleza? Felipe, erramos por causa do se no início. Ah, sim, Então, Felipe, preste atenção nisso, ok? Toda vez que eu tenho esse conectivo, essa flechinha para a direita, toda frase onde ela está vai começar com se. Então, vamos nos acostumando. Próximo exercício, agora é o contrário. Agora eu tenho uma frase e vou ter que escrever a proposição lógica matemática dela. É o inverso desse último exercício. Deixa eu ler aqui. Sejam as proposições P e Q traduza para a linguagem simbólica ou linguagem da lógica matemática, né, as seguintes proposições. P, Marcos é alto. Q, Marcos é elegante. Então, olha, o que é que esse exercício vai fazer? Ele vai pegar essas duas frases e vai ligar essas duas frases, Marcos é alto e Marcos é elegante, com os conectivos. É só a gente saber qual é o conectivo que está sendo usado para poder colocar lá. Beleza? Então, muita atenção aqui. Letra A. Marcos é alto e elegante. Como é que eu escreveria? P, I, Q.
Só um detalhe, pessoal. Quando vocês escreverem, como eu fiz isso aí no computador, eu não consegui colocar pequenininho e mais alto, não. Mas o correto é esse chapeuzinho, ele ser menor e ficar mais em cima, ok? Ele não fica dividindo no meio as duas letras assim, não. Se a gente tivesse na sala de aula, eu escreveria. Mas não queremos morrer nem matar ninguém, né? Com essa bendita pandemia. Muito bem. Letra B, de bola. Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Cuidado aqui. Aqui tem um complicadorzinho. Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Preste atenção nessa negação aqui, ó. Eu vou logo escrever para poder explicar. Ele está fazendo uma negação de uma informação que ele nega novamente depois. Olha que interessante aqui. Qual é a minha proposição original? Marcos é alto. Só que lá dentro da frase, ele está dizendo, não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Ele faz uma negação dessa proposição. E também faz uma negação de que Marcos é elegante. Só que ele faz uma negação dentro da negação. Aí o que é que eu faço? Primeiro, um tio, parêntese, não P ou que. Calma, essa daqui eu sei que é um pouquinho mais difícil. Tá bom? Vamos com calma. Eu sei que ela é mais difícil. A gente pode pular ela para a gente ir se acostumando com essas mais tranquilazinhas. Não tem problema. A gente já viu umas mais tranquilas, né? E como já é 10 horas, eu vou adiantar e depois a gente vê com mais calma essas mais difíceis. Então, esse tipo de questão aí vai cair mais nos exercícios que eu vou responder com vocês. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui. Porque as outras vão ter uma complicaçãozinha do tamanho dessa. Qual era a minha intenção? Nessa última questão, colocar algumas questões um pouco mais difíceis. Ao que vem agora. Marcos não é nem alto e nem elegante. Proposição original, Marcos é alto e que Marcos é elegante. Olha o que o C diz. Marcos não é nem alto e nem elegante. Ele está fazendo uma negação dupla dessas informações. E está negando a negação. Como é que eu responderia? Assim. É o tio que nega a proposição toda e individualmente as proposições são negadas também. Então, não P e não que. Pessoal, eu só estou apresentando essa parte um pouquinho mais difícil para vocês entenderem que depois a gente vai ter que se deparar com esses negocinhos aí, viu? Mas não se preocupem, não. Eu sei que vocês, até porque no grupo, vocês responderam aqui tão rápido e eu achei bem interessante. Vocês já aprenderam direitinho. Foi só para dar uma complicadazinha maior. E eu estou querendo adiantar porque tem dois assuntos ainda que eu queria falar rapidamente. Marcos é alto ou é baixo e elegante? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é assim que responderia. Eu vou mastigar melhor esse conteúdo aí para depois a gente ver com mais calma, tá bom? Agora eu percebi que vocês sofreram um pouquinho quando a professora falou sobre modus ponens e modus tollens. E ela não é difícil. Não é difícil. Vamos ver com calma aqui o que é o modus ponens. Preste atenção a esse quadrado, que eu tenho aí um P, e em cima do P eu coloquei primeira premissa, ou seja, primeira frase. Aí tem a flechinha, que é o se então, e um que. Lá embaixo tem um P, e no final um que. O que vem a ser isso, pessoal? Vamos agora imaginar numa frase. Vejam lá, exemplo 1.
O P, se chove, tá vendo essa primeira parte ali? É o P, nesse exemplo 1. Se chove, é o P. Então, é o tracinho, fica em casa. Fica em casa é o quê? Preste atenção só nessa linha. Se chove, então fica em casa. Eu estou chamando o se chove de P, então é a flechinha, fica em casa é que. Agora volta para o quadro. Vocês conseguem enxergar que tem P, se P, então o quê? Não tem, não é? A primeira parte aí, olha, P, tracinho Q. Ela é igual à primeira linha lá daquela frase. Se chove, então fica em casa. Segunda linha, está dizendo P. Pessoal, na primeira linha, P é o quê? Se chove, não é? Então, o que é que ele está dizendo aí? Eu começo com P, coloco então, que é a flechinha, aí depois fica em casa, que é o quê? Aí na segunda linha eu coloco novamente P. P é o quê? Chove. Lembrando que esse se é porque nesse conectivo, que é a flechinha para a direita, eu sempre tenho que começar com se. Então, olha, P, chove. Primeira linha do exemplo 1 lá. Chove. Então, o então é a flechinha, fica em casa é que. Segunda premissa, chove, porque eu repito com P. Aí eu tenho, olha para o quadradozinho. O quadradozinho tem um traço, 3 pontinhos e um Q, né? O Q é a conclusão. Qual é a conclusão? Tem que ser o quê? Volta para a frase. Exemplo 1. Se chove, P, então, que é a flechinha para a direita, fica em casa, que eu chamo de quê? Segunda linha, chove. Terceira linha, conclusão. Eu tenho que concluir obrigatoriamente com o quê? Com a letra Q. E a letra Q é fica em casa. Vamos ler agora sem falar a letra? Exemplo 1. Se chove, então fica em casa. Chove, conclusão, fica em casa. Esse formato que eu começo dizendo uma coisa, depois eu vou dizer outra. A primeira coisa eu repito na segunda linha. E a segunda parte eu repito no final, eu chamo de modus ponens. É só você se apegar e perceber isso nas frases. Se chove, eu chamo de P, então fica em casa, eu chamo de que, de quero. Depois eu vou repetir P, chove, conclusão que, fica em casa. Eu trouxe um segundo exemplo para ficar claro. Vamos lá? Se trabalho, então ganho dinheiro. Trabalho é o P. Então, é a flechinha. Ganho dinheiro é o que de quero. Se P, então que, eu tenho que repetir o P na segunda linha. O P, não é a primeira expressão? É trabalho. Então, eu coloco novamente lá, trabalho. E eu tenho que terminar com o quê? Com o que de quero. É a minha conclusão. Tá certo? Então, P, se trabalho, então que ganho dinheiro. P, trabalho. Conclusão, que ganho dinheiro. Deu para entender? Podem. Débora está perguntando aqui, esse sinalzinho de 3 pontinhos, ele significa o quê? Débora, ele diz respeito a... Quando você vê isso, ele significa a conclusão. Tá bom? Então, eu concluo que... Não deu para entender, pessoal. É só eu começar. Ó. Primeiro, o grande segredo é vocês conseguirem dar
as letras a esses nomes. Então, olha, esse segundo exemplo ficou bem tranquilo, ó. Se trabalho, eu chamo de P. Por que eu chamo de P? Porque logo depois vem o conectivo então. Então, antes do então, eu chamo tudo de P. Ou, nesse caso, o trabalho, né? Então, trabalho é P. Se trabalho, chamo de P. Então, já é a flechinha. Ganho dinheiro. O ganho dinheiro é o quê? Preste atenção que o quê está aqui e está lá no final. Significa o quê? Que eu tenho que terminar com o quê? Segunda linha é o P, trabalho. Última linha, ganho dinheiro, porque eu tenho que terminar com o quê? Deu para entender a lógica? Podem falar. Esse é o modus ponens. Não é nada além disso. Olha que besteira, a gente viu lá, a professora foi para cima, foi para baixo, e ela até disse, gente, se eu disser uma coisa, o correto é o que está no slide, viu, no papel, não é o que eu falar, não. Aí, meu Deus, aí ficou louco agora. A galera vai prestar atenção ao que ela falou e vai se esquecer de ver o conteúdo em si. Mas ela falou, e vocês até colocaram lá no grupo. Estou boiando, não estou entendendo nada. Foi nessa hora aí. Quando ela falou modus ponens. E o modus ponens é só isso, pessoal. É eu pegar uma frase e dizer que a primeira parte é P, a segunda parte é Q. Na segunda linha, eu tenho obrigatoriamente que repetir o P. E na terceira linha, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma conclusão, e nessa conclusão tem que ter o quê? Tá bom? Não tá tranquilo? Vamos agora para o modus tollens. O modus tollens, vejam aí, ó, ele é a negação, ele é meio que o contrário do modus ponens, tá certo? Vê o que está dizendo nesse quadradozinho. Se P, então Q. Na primeira linha, eu tenho que fazer uma frase que eu tenha se P, então Q. Na segunda linha, eu tenho que negar o Q. Para ser modus tollens, obrigatoriamente, eu tenho que negar o Q. E qual é a conclusão? Como Débora perguntou, 3 pontinhos é conclusão. A conclusão é que eu tenho que negar o P de pato. Vamos ver isso numa frase? Exemplo 1. Se tem fome, então tem que comer. Vamos lá? Se tem fome, eu chamo de P. P de pato. Então, é a flechinha, tem que comer. O tem que comer, eu posso chamar de que, de quero. Beleza? Então, se P, então que? O que é o P? Tem fome, né? Se tem fome, então tem que comer. O quadradozinho diz que eu tenho que colocar o que na segunda linha? O não que. Não que quero, né? Vocês concordam que o que é essa última parte da primeira linha? Tem que comer. Qual é a negação de tem que comer? É não come. Ou não tem que comer. Caberia aí? Caberia. Tá certo? Mas eu resolvi chamar de não come. E a conclusão? A conclusão é a negação do P, que é a primeira. Conclusão, não tem fome. Vamos ler agora a frase todinha, sem precisar colocar as letras. Se tem fome, então tem que comer. Não come. Conclusão, não tem fome. Entendeu? Imagina aí um moleque que dá trabalho. Aí você fala para ele, menino, se tem fome, então tem que comer. Aí o menino balança a cabeça, ou seja, ele não come. Qual é a conclusão que você chega? Que ele não tem fome. Isso é modus tollens. É eu pegar o P e um que na primeira frase
Na segunda frase, ou seja, na segunda linha, eu nego o que de quero, nego ele. E na última, eu concluo que eu nego o P, que era a primeira da primeira linha. Exemplo 2. Se alguém desligar este interruptor, interruptor é aquele plastiquinho que a gente aperta para acender e ligar uma luz, por exemplo, tá bom? Acenda aí a luz de casa, a gente chama a luz, acenda a luz, né? Não, acende, liga ou desliga o interruptor. Acho que todo mundo sabia, né? Eu resolvi falar só para ajudar aqui. Vou ler de novo. Se alguém desliga este interruptor, a lâmpada se apaga. Vamos dar nome às letrinhas. Então, se alguém desligar este interruptor, a lâmpada se apaga. Espera aí que eu não coloquei o então. Então, tem esse A aí, tem vírgula, né? Eu deveria ter colocado ali. Então, a lâmpada se apaga. Ok? Só considerem que tem um então ali. Mas vamos continuar. Então, eu chamo de P o quê? Se alguém desligar este interruptor, eu chamo de P. P de pato. Então, a lâmpada se apaga, eu chamo de que de quero. Essa é a primeira frase. Na segunda frase, o que é que está dizendo no quadradozinho? Eu tenho que negar o quê? Ou seja, eu tenho que negar a última parte da frase. A lâmpada não se apagou. Qual é a conclusão? É o não P. Ou seja, eu vou negar a primeira parte da frase. Ninguém desligou o interruptor. Isso é modus tollens. É só fazer isso. Se alguém desligar este interruptor, P, então a lâmpada se apaga. Q. Nego o quê? A lâmpada não se apagou. Então eu nego P. Ninguém desligou o interruptor. Isso é modus tollens, nada além. Vou parar a apresentação e quero ver o rosto de vocês. Essa é aquela... Deixa eu ligar a minha câmera aqui. Ufa, chega, eu suei aqui, tanto falar. Essa é aquela hora que vocês tiram a foto. Vamos lá, todo mundo dando um sorriso para a câmera aí, dando um tchauzinho. Quem tem muitos aí, vocês... Eita, peraí, eu me esqueci da minha luz. Não vou botar agora não. Não, fica bem escuro, fica estranho aqui. Beleza, vamos lá para a gente sair no Instagram. Peraí, vamos lá, tira a foto. Quero ver a foto. Tira a foto agora, todo mundo dando tchau. Quem tiver muita gente na tela... Começou a gravação, professor, tira. Ah, é verdade, gravação.